Eu vou te incomodar, vou te convidar para ficar de pé um pouquinho, para ler comigo em Lucas, capítulo 1, verso 15. Não esqueça que o tema desta campanha que estamos levando à frente, em 8 reuniões, já fizemos uma, estamos na segunda. Depois dessa fica faltando 6 reuniões apenas. Tem o seguinte tema: a vida no Espírito. Eu vou ler num outro texto, mas o assunto é a vida no Espírito. Lucas capítulo 1, verso 15. Se você quiser, leia comigo aí na sua Bíblia. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. É importante esse texto, hein? Sabe de quem está falando, não sabe? Dá uma olhadinha aí nos versos antes, vai descobrir. Vamos orar nesse instante mais uma vez. Querido Deus e Pai, oramos invocando a Tua presença, que a paz do Senhor e o poder do Espírito Santo de Deus possa envolver nossas vidas neste lugar, que este momento seja um momento de entrarmos no Santo dos Santos, no lugar da Tua presença, aonde emana, Senhor, vida e poder para as nossas vidas. Abençoe todos os meus irmãos presentes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Descobriram de quem fala esse texto? Hã? João Batista. Só o pastor Paulo que sabia. João Batista. Diga comigo, João Batista. E ele era profeta. E foi o último profeta da dispensação da lei que veio cumprir o ministério profético em nome da lei. A experiência do novo nascimento é a porta de entrada para a vida no Espírito. Quem nasceu de novo entrou pela porta e tem toda uma dimensão de experiências que nós podemos obter com o Espírito Santo de Deus e assim viver esta vida proposta pelo Evangelho, a vida no Espírito. A vida no Espírito é a vida que nos mantém em comunhão com Deus. Se o homem perder a vida no Espírito, ele automaticamente perde a sua comunhão com Deus. Mas ainda mais, a vida no Espírito nos leva, nos conduz à plenitude do Espírito Santo. Então, todo crente, todo irmão é incentivado a buscar o batismo no Espírito Santo. Na realidade, as igrejas pentecostais é comum, né, as pessoas converterem ouvindo: irmão, ora a Deus para Jesus te encher e te batizar com o Espírito Santo. O caminho para o enchimento do Espírito Santo é o andar no Espírito. O andar no Espírito te coloca alinhado com um projeto divino de enchimento. Porque o enchimento do Espírito Santo é mais do que somente um momento, é uma vida. Por isso que o andar no Espírito nos coloca exatamente no nível do enchimento, da plenitude do Espírito Santo. Para entendermos um pouco mais sobre a vida no Espírito, nós vamos tomar o exemplo do profeta João Batista. Nós sabemos que João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo desde a sua concepção, ou seja, desde o ventre de sua mãe. Então não tem um exemplo mais propício, mais oportuno para observarmos de um homem que viveu a vida no Espírito. Vamos ver, eu vou falar rápido, não vou detalhar muito, vou dar praticamente um esboço aqui deste assunto, porque esse esboço ele pode ser desdobrado em muitas horas de pregações. Então vamos ver 7 aspectos, resumidamente, da vida no Espírito, na experiência de João. Como é que podemos ver os reflexos, os efeitos da vida no Espírito na vida de João.
O primeiro texto é este, do verso 15. Nós lemos no verso 15, que diz o seguinte: porque será grande diante do Senhor. Primeiro aspecto da vida no Espírito é essa frase: será grande diante do Senhor. Preste atenção, Deus não exalta a força física do homem. Deus nunca vai se deter, se preocupar, ater-se em elogiar se você é muito forte. Não, a força física é algo muito relativo. No mundo espiritual, até assim, de uma observação direta, a força física tem menos valor do que talvez a fraqueza física. Pode ser estranho soar isso nos seus ouvidos, mas no mundo espiritual que eu estou falando. Porque aquele que sabe que é fraco vai sempre buscar o fortalecimento em Deus. E aquele que pensa que é forte pode perder a bênção do Senhor. Então Deus não exalta a força física. E também Deus não exalta nem mesmo a sua inteligência. Não consta na Bíblia que Deus tenha escolhido homens pelo seu QI intelectual, sua capacidade de criar, de raciocinar. Talvez muitos que Deus tenha usado eram pessoas extremamente simples intelectualmente. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Porém, Deus exalta a condição espiritual do homem. Aqui diz assim: porque será grande diante do Senhor, e será cheio do Espírito já desde o ventre de sua mãe. Esta é a qualidade, esta é a prerrogativa que Deus aprecia ver no homem. E a grandeza de um homem começa quando ele anda na dependência de Deus, a vida no Espírito. Então aqui tem um ponto de partida. Queres ser grande? Para sermos grandes, temos que viver no Espírito. Segundo, no verso de número 66 de Lucas, capítulo 1, diz assim: quem será, pois, este menino? E aí há uma sequência de quase uma resposta, né? Diz assim: e a mão do Senhor estava com ele. Este texto, esse versículo está referindo na apresentação do menino João Batista com um bebezinho nos braços de sua mãe Isabel. Está levando ele 8 dias depois de nascido para a apresentação, e alguém quer dar o nome para esse menino, esse bebê, de Zacarias, porque o nome do seu pai era Zacarias. Isabel interrompe, intercepta e diz: não, o nome dele não será Zacarias, o nome dele é João. Alguém insiste, diz: mas não tem ninguém na sua família que tenha o nome de João. Ela diz: não, mas o nome dele será João. Agora, tinha acontecido um problema com Zacarias, o pai, porque quando o anjo disse que ele ia ser pai, sua esposa ia dar à luz a um menino na velhice, ele teve uma dúvida, e então o anjo disse: olha, por conta disso você vai ficar sem falar até o tempo do nascimento dele. E até esse momento Zacarias ainda estava mudo. E aí, a hora que está aquela discussão sobre como será o nome do menino, e Isabel insistindo que tinha que ser João, alguém diz assim: vamos perguntar ao pai. O pai não podia falar, deram uma tabuinha para ele, seria uma folha hoje de papel para ele, né? Diz: escreve, você não pode falar, escreve. E ele escreveu bem grande: o nome dele será João. E quando ele acabou de dizer o nome do menino, ele começou a falar. E aquilo espalhou por toda aquela cidade, que na hora da apresentação daquele nenenzinho aconteceu um milagre. O mudo falou, e apenas por pronunciar o seu nome, e a partir daquele momento Zacarias volta à normalidade, e aquele menino então é apresentado com o nome de João. Então a pergunta do povo então era essa: quem será esse menino? E a palavra diz: a mão do Senhor estava com ele. A vida no Espírito é a vida que tem o favor de Deus.
João representa o viver no Espírito, e aqui diz que a mão do Senhor estava com ele. Irmão, ter a mão do Senhor a nosso favor é tudo o que nós precisamos para vencer todas as batalhas. Nada além disto, nada aquém disto. Você tendo a mão do Senhor a seu favor, pode caminhar tranquilo, pode ir adiante. Deus então te dará força, graça e vitória na sua caminhada por este mundo. A vida no Espírito nos dá um acesso irrestrito ao favor do Senhor. É a coisa mais importante para o ser humano, ele ter a certeza que Deus está com ele. Número 3, agora o verso 80, o capítulo 1 de Lucas tem muitos versículos. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. A vida no espírito se desenvolve na quietude da alma. Esteve no deserto. A palavra deserto aqui significa lugar solitário, lugar da contemplação, lugar do silêncio. Vários homens de Deus foram preparados no deserto para grandes tarefas, a exemplo de José, Moisés, Davi, Elias, Paulo, e até o próprio Senhor Jesus teve um deserto na sua vida antes do seu ministério, antes de efetivamente dar início aos seus milagres maravilhosos. Então, este menino chamado João, representando a vida no Espírito, antes de mais nada, vai para o deserto e permanece no deserto até o tempo em que havia de mostrar-se a Israel. Quanto tempo João Batista viveu no deserto? Quando ele foi para o deserto, deve ter ido bem criança, bem novinho, bem recente ainda, pouco depois do seu nascimento, sei lá, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não sabemos. Mas a Bíblia diz que ele começou a crescer e esteve nos desertos. Esteve nos desertos, até o dia em que devia mostrar-se, mais ou menos, sei qual a idade de João, mas Jesus começou o seu ministério público com quase 30. João pode ter começado mais cedo, com seus 20, seus 25 anos. De qualquer maneira, não foi um tempo muito pequeno que ele ficou no deserto, mas Deus desenvolve a vida no Espírito, naqueles momentos em que você fica a sós com Ele, naqueles momentos em que você se reclui, em que muitas vezes você está sentindo até mesmo uma certa solidão, uma certa sentimento de que está sozinho em alguma instância da sua vida, e que ninguém está pronto aí para te ouvir, e você se reclui com você mesmo e Deus. E naquele tempo, naquele momento, naqueles momentos que você fica só, naquele instante que você tira para estar com Deus, só com Deus, este momento a sua vida espiritual começa a ganhar força, ganhar músculos espirituais, fortalecimento. Esteve no deserto. Deus nunca usou homens que querem ser muito populares. Todos os homens que querem ser muito populares não servem para Deus, porque eles escutam vozes de todos os lados. Eles querem ser populares, eles querem comunicar com todas as pessoas, eles querem sorrir com todo mundo, eles querem compartilhar de tudo, e então eles não têm tempo para ouvir a voz silenciosa de Deus, profunda na alma. A vida no Espírito se desenvolve no deserto. Número 4, Mateus 3, verso 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A vida no Espírito se ocupa com o reino de Deus, ou com o reino dos céus, como escreve Mateus. A vida no Espírito se ocupa com o reino dos céus. O homem natural ocupa-se com as coisas deste mundo. O homem espiritual ocupa-se com as coisas do reino de Deus. O reino do qual pertencemos não é deste mundo. Nós pertencemos a um reino espiritual e eterno. O reino deste mundo brevemente passará.
Quando Jesus foi levado diante de Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. João Batista ocupou-se com o reino de Deus. A primeira mensagem dele e a pregação dele toda girava em torno de um reino. O reino que estava para vir, um reino espiritual, um reino de poder. Ele anunciava Jesus que viria com poder para expulsar demônios, curar enfermos. Então João Batista é o tipo da vida no Espírito. A vida no Espírito está preocupado com o reino que está além das aparências, das formas deste mundo. Algo bem diferente se passa no coração daqueles que vivem no Espírito. Algo bem diferente dos homens deste mundo que são naturais. A Bíblia diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segundo aos Coríntios 4,18. O homem que vive no Espírito, ele acima de tudo, ele dá prioridade a Cristo e ao reino de Cristo. É por isso que estamos na igreja, é por isso que estamos lendo a Bíblia, é por isso que oramos, é por isso que nós estamos pregando o Evangelho. Por quê? Porque nós nos preocupamos, nós tomamos tempo com aquilo que é essencialmente o mais importante. O reino de Deus. Embora o reino de Deus não venha com aparência exterior, porém nós já sabemos que não devemos atentar para coisas que se veem, mas para que se não veem, que são eternas. Número 5. Este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mateus 3, verso 4. A vida no Espírito tem hábitos diferentes deste mundo. Se você quer ter a vida no Espírito, prepare-se para ser diferente. Prepare-se para ser um pouco excêntrico, para ser um pouco exótico, para ser um pouco fora de moda. João Batista era bem diferente de outros líderes de sua época que buscavam o louvor dos homens. Quem busca o louvor dos homens querem se apresentar de uma forma que os homens agradam, que os homens apreciam. João Batista não estava nem um pouquinho interessado se as pessoas iam admirá-lo, iam gostar da aparência dele. A Bíblia diz que ele arrumou um vestido de pelos de camelo e tinha um cinto de couro em torno de seus lombos. Era tudo que ele precisava. Ele queria cumprir a vontade de Deus e para isto ele não estava mais preocupado com a aparência exterior. Ele se preocupava somente em glorificar a Deus. Havendo-se afastado da maldade e da hipocrisia de seus dias, João viveu de forma diferente. Vestiu roupas excêntricas, se alimentou de comida pouco comum, para mostrar que a sua mensagem também era diferente. Era uma nova pregação, uma nova mensagem, de uma nova vida, de uma nova fé, de um novo tempo, de um reino que estava para vir. A pregação judaica estava vencida, estava cheia já estava embolorada, era uma mensagem que fazia mal, era tóxica. João vem com a mensagem fresca do céu. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a João, e João não precisava de atrair pessoas nem com um templo bonito, nem com roupa bonita, nem com oratória bonita, porque tudo isso são artifícios humanos. João não tinha um templo, João pregava lá no meio do mato, lá no meio, na beira do córrego, no meio dos desertos. Mesmo assim as multidões inteiras saíam da cidade para ver o que aquele homem tinha para dizer. Mesmo sem ter um aspecto agradável, muita gente ia até João para ouvi-lo. Os curiosos que iam até João eram surpreendidos pelo poder da sua mensagem e terminavam se arrependendo de seus pecados. Outros foram convencidos a viver de uma forma nova, de criar novos hábitos, adotar novos princípios de vida. João apelava para a mudança. João desafiava os homens a viverem para Deus. João falava em contentar-se com o necessário. João condenava a exploração do homem pelo homem.
João falava de um reino que estava para chegar. João falava de um rei que estava vindo com poder para estabelecer a sua doutrina e a sua verdade neste mundo. Por isso ele dizia: todo vale vai se encher, todo monte tem que ser aplanado. Preparai o caminho do Senhor, porque Ele está chegando. Era como mesmo um arauto do rei que dizia: esta estrada tem que estar pronta, o rei está para chegar. Prepare uma estrada plana e reta. Ele quer passar por vocês, Ele quer passar por aqui. A vida no Espírito não segue os padrões deste mundo, mas os padrões divinos. Glória a Deus, que tempo glorioso foram aqueles dias de João Batista batizando as pessoas no Rio Jordão. Número 6. E perguntaram-lhe: então, quem és? Quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. João não ousava pronunciar nem o seu próprio nome. Para João, qualquer indício de vaidade era pecado. Para João, qualquer indício de autoexaltação era abominação. Então João não tinha coragem, não ousava pronunciar nem o seu próprio nome, para que o ego não fosse colocado em evidência. Então, quando perguntavam quem era aquele pregador que estava fazendo tremer os alicerces de Israel, quem era aquele pregador em que as multidões fluíam para ouvi-lo, ele podia muito bem subir no alto do monte e dizer: eu sou João Batista, o grande profeta de Deus. Mas ao contrário, humildemente, ele diz: eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu não sou ninguém que vocês estão pensando, eu sou apenas uma voz quebrada no deserto. O que significa isso? A vida no Espírito nunca exalta a si mesmo. Quer viver no Espírito? Aprenda então, deixa Deus falar por você. Não faça propaganda de seu trabalho. Não faça propaganda da sua oratória, da sua beleza, da sua capacidade. Esqueça. É importante ser uma voz, é só isto. Paulo diz: somos como vaso de barro. O importante é a preciosidade que está dentro do vaso, que não é nossa, é de Deus. Embora João tivesse essa humildade, esse cuidado para não permitir que a exaltação roubasse dele a virtude e o poder do alto, porque quando o homem se exalta, o poder de Deus vai embora. João queria o poder do alto e preservava ele a todo custo, embora ele fosse esta voz que humildemente se colocava na posição de um servo que não merecia ser chamado pelo nome. Quando Jesus se referiu a João, porque perguntaram a Jesus quem era João, o que Jesus pensava sobre João, olha o que está escrito no Evangelho: partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Falar de si mesmo é muito comum entre os homens, mas no reino de Deus só é alguém aquele a quem Deus fala dele, aquele a quem Deus estabelece, Deus pontua as suas prerrogativas. Eu falar de mim, você falar de você, nosso juízo é falho. Às vezes falamos daquilo que não sabemos e daquilo que não somos. Agora, quando Jesus falou de João, era o Senhor da glória, era a verdade encarnada que estava dizendo: vocês foram
ver no deserto um profeta, eu digo, é muito mais do que um profeta. Ele era o maior dos já nascidos de mulher. E finalizando, a vida no Espírito, o que ela é, segundo a experiência de João, esta última parte que nós vimos, nós descobrimos que a vida do Espírito nunca exalta a si mesmo. E aí, complementando, está escrito: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É necessário que ele cresça e eu diminua. Foi uma frase da oração do irmão Lázaro hoje no começo desse culto. Na oração ele disse essa frase: que ele cresça e eu diminua. João vivia a plenitude da vida no Espírito. Por quê? Porque a vida no Espírito quer que Jesus cresça. Aleluia! Você quer que Jesus cresça? Como nós podemos cooperar para que Jesus cresça? Como é que nós podemos colaborar como João colaborou com o reino de Deus para que Jesus pudesse crescer? Irmãos, nosso grande objetivo deve ser o de contar as boas notícias do Evangelho neste mundo, porque quanto mais pessoas convertendo, mais Jesus vai crescer neste mundo, mais pessoas vão louvar o nome dele, mais pessoas vão honrá-lo como Senhor e Deus. Quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas convertem, Jesus cresce no mundo. Agora, quando nós buscamos a Ele e nos submetemos a Ele, mais Ele cresce dentro de nós. Jesus está crescendo no mundo? Sim, se a igreja estiver evangelizando. Jesus está crescendo dentro de nossa vida? Sim, se estivermos nos submetendo a Ele, se estivermos adorando a Ele, se estivermos buscando a Ele com todo o nosso coração. E o propósito do Evangelho, segundo Paulo diz, é que Cristo seja formado dentro de nós. E segundo Jesus, que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Então o propósito de Jesus é que o nome dele, que ele cresça em todas as nações, que ele cresça em todas as culturas, línguas, povos e nações, porque ele já proclamou que lá no reino de Deus vai ter representantes de todo o planeta Terra diante do trono dele, pessoas de todas as ordens, de todas as terras, de todos os lugares, continentes, estarão um dia representadas ali diante do trono do Senhor. Isso tem que se cumprir, e assim o Senhor será grande, o Senhor será honrado, como Davi queria que fosse, quando ele disse: que toda a terra louve o teu nome, Senhor, que todas as nações te adorem. Glória a Deus. E para terminar, a vontade de Deus é que cada cristão seja cheio do Espírito Santo, seguindo esse modelo de João aqui, que não é impossível de seguir, porque ele era homem como nós. Seguindo esse modelo de João aqui, a vida no Espírito estará plenamente ativa em nossa experiência diária. Mas nós temos que colocar as nossas prioridades dentro da vontade de Deus. As nossas prioridades são diferentes da do mundo. O mundo faz projeto, o mundo faz planos e coloca aqueles planos como prioridade. Não, aqui eu tenho que fazer, não, aqui eu tenho que realizar, não, isso aqui eu tenho que cumprir, isso aqui eu tenho que realizar, porque é prioridade. A prioridade do homem de Deus é o reino de Deus. Primeiro Deus, primeiro o Senhor, primeiro a palavra, primeiro. Você fala: pastor, mas desse jeito não vai dar tempo, nem então vai ter jeito, quase nem da gente divertir um pouco, distrair um pouco. Olha, irmã, convenhamos que nós não estamos neste mundo para fazer outra coisa senão batalhar as batalhas do reino de Deus. A gente até descansa um pouquinho de vez em quando, precisa. Jesus mesmo tentou, né? Embora não conseguiu fazer, mas ele tentou levar os discípulos para descansar uma vez, né? Mas não deu, achou foi mais serviço. Aonde eles foram descansar, quando chegaram lá, tinha uma multidão. A Bíblia diz que Jesus levou eles para descansar. Chegou lá, tinha uma multidão tão grande que eles tiveram que trabalhar dobrado. Mas só que tem um detalhe: a gente descansa enquanto trabalha para o Senhor, porque o nosso descanso é muito mais do que um lugar, é muito mais do que um momento de abstração intelectual que a gente
quer desligar as coisas da mente. É muito mais do que isso. Jesus disse: está alguém cansado? Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Finalizando, o egoísmo, o orgulho, a soberba, a arrogância não são características do cristão que anda no Espírito. Estas atitudes são atitudes da carne, que se opõem à vida no Espírito. Toda a nossa batalha espiritual é exatamente colocar as obras da carne para um lado e colocar as obras, a fruto do Espírito, a vida do Espírito em primeira ordem na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem bíblica para os filhos. Deus não está dizendo para o mundo: sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles não veem nem conhecem o Espírito Santo. Por que ele diz para nós? Jesus disse assim: porque vós o conheceis. Você conhece o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo. Vós o conheceis, porque ele estará convosco. Graças a Deus que o Espírito Santo está conosco. Mas mais do que isso, ele estará convosco e em vós. Espírito de Deus está comigo. Espírito de Deus está com você. Vamos ficar de pé nesse instante. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus está nos chamando para viver acima deste modo natural de viver. Deus está nos chamando para romper com aquilo que é natural, com aquilo que é ordinário. Deus quer o extraordinário para os seus filhos. Deus não quer o comum, Deus quer o sobrenatural. Deus não quer a igreja tentando manter uma distância do mundo, assim, o mundo está a 10 metros para frente, nós fica 10 metros para trás. Não, Jesus está dizendo o seguinte: o mundo está indo para um lado, nós estamos para o outro. Não é uma questão de manter uma distânciazinha assim, não, mas caminhar junto. Não, Jesus disse: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu não estou de acordo com o mundo, você não está de acordo com o mundo, e o mundo, graças a Deus, também não está de acordo conosco. Ah, pastor, mas eu queria muito que as pessoas do mundo estivessem de acordo comigo. Não faça isso não, porque para fazer isso você tem que desviar. Ao dia que você desviar, o mundo vai gostar de você. Este mundo jaz no maligno. Você não faz ideia do espírito que opera nos filhos da desobediência. Esse mundo está em trevas tenebrosas, mas muito tenebrosas. Os mais ilustres deste mundo são cegos guiando cegos. Nós estamos na luz. Nosso rei é Jesus. Nós temos o poder do Espírito Santo e a vida no Espírito. Paulo disse: os que andam na carne não podem agradar a Deus, mas aqueles que vivem no Espírito agradam o Senhor. Glória a Deus. Então, nesta noite, diante da presença gloriosa do Senhor, nós queremos convidar todos para chegar um pouco mais adiante. Vamos pedir os obreiros que estão presentes para nós descermos, ficar perto de vocês e juntos vamos celebrar. Eu vou dizer para vocês o seguinte: eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui tem pelejado, esforçado para andar e viver a vida no Espírito, e é vivendo essa vida no Espírito que Deus vai nos dar enchimentos do Espírito Santo até a plenitude, até o Senhor fazer transbordar coisas profundas dele em nossa vida. Portanto, creamos que nessa noite nós vamos começar a louvar, nós vamos começar a falar com Deus, a orar, nós vamos começar a interceder, mas já numa celebração de vitória, de bênção, sabendo que o Senhor que nos escolheu, irmãos, Ele está entre nós, Ele está conosco. Glória a Deus, porque o Senhor é fiel. Você é um vaso e Deus quer encher esse vaso. Você é como aquele vasilhame que a viúva lá da época de Eliseu trouxe para casa, colocou no quarto e foi derramando o azeite nas vasilhas, e a Bíblia diz que todas ficaram cheias. Olha, irmão, enquanto tiver aqui uma vida que representa essa vasilha, enquanto tiver um aqui, o azeite vai continuar derramando, o azeite vai continuar fluindo para você. Não tem uma pessoa que diz assim: mas se o irmão receber, será que vai sobrar para mim? Irmão, o azeite não acaba. A Bíblia diz que aquele dia o azeite não acabou, o azeite parou porque acabou os vasos, só por isso.
Se tivesse mais um vaso, o azeite corria. Se tivesse mais 1000 vasos, o azeite correria até encher os 1000 vasos. Então hoje tem azeite para todo mundo. Hoje tem unção e bênção para todo mundo. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Querido Pai Celestial, adoramos o Teu nome nesta noite, rendemos glória ao Senhor. Pedimos agora que o Senhor unja as mãos de todos os obreiros nesta imposição de mãos, Pai Celestial, para que cada um de Teus filhos aqui neste lugar receba a bênção e a vitória do Espírito Santo. O poder de Deus possa começar a fluir a favor, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, tocando estas vidas com poder e glória e graça, em nome de Jesus. Vai estendendo a Tua destra, a destra da comunhão e da misericórdia e do poder, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, opera Teus milagres nesta noite, Senhor. Vem trazer virtude a este irmão que está clamando a Ti, a este vaso, Senhor, que crê, que recebe pela fé o Espírito de Deus, que o Senhor faz derramar aqui nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos pedindo a bênção sobre a família, sobre o lar, sobre as crianças, sobre os adolescentes e jovens, sobre, Senhor, o Teu filho, Tua serva, que precisa ser da restauração, da saúde, do vigor renovador do Espírito Santo de Deus. Cai por terra todo o mal, repreendemos as obras do maligno. O sangue de Jesus nos guarda e nos protege. Todo o mal é repreendido no santo nome de Jesus. Toda vitória vem de nosso Deus. A força e a fortaleza de Deus nos sustém com um braço forte e mão estendida. Sai agora todo o mal, doenças vão embora em nome de Jesus. Que a unção do Senhor traga cura para o corpo, traga refrigério para a alma, traga, Senhor, conforto para a mente. Todas as preocupações são agora anuladas. O Senhor toma conta de cada detalhe da sua vida. O Senhor vai cuidando do dia a dia. O Senhor sabe que você precisa da roupa, do agasalho. O Senhor conhece que tu és dele e que o Senhor é capaz de te prover para você todas as condições físicas e emocionais que envolvem a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Damos glória e graça, Senhor, exaltamos o Teu nome, Senhor. Vem, Senhor, com provisão e poder, vem, Senhor, derramar como chuva, como azeite copioso de unção sobre Teus filhos e filhas. A Bíblia diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Vai estendendo a Tua destra, Senhor. Vai estendendo, Senhor, o poder glorioso do Teu Espírito. Abençoe, Senhor, que hoje todos possam sair daqui enriquecidos, fortalecidos, tocados pela mão poderosa de nosso Deus. Em nome de Jesus te oramos, intercedemos, damos glória, damos graça pelo santo nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Oh, maravilhoso Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como Davi. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está terminado.
E voltemos para o próximo culto, escola dominical domingo, culto à noite. Deus abençoe a família, seu lar, sua casa. Tenha um retorno em paz com Cristo. Deus abençoe.